Olá, pessoal! Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa aula. Esta, então, é a nossa aula sobre a aplicação dos marcadores moleculares no isolamento e identificação de genes, também conhecido como a técnica de clonagem posicional. Esta é mais uma aula da disciplina de marcadores moleculares, ofertada para o curso de Biotecnologia, e eu sou o professor Murilo Alves. O nosso plano da nossa aula de hoje tem como objetivos apresentar os princípios da clonagem posicional, bem como apresentar a importância da clonagem posicional de genes, analisar as etapas necessárias para a clonagem posicional desses genes e apresentar exemplos do uso da clonagem posicional de genes em eucariotos, sobretudo. Bom, alguns conceitos-chave, né, como nós vimos também em outras aulas de aplicações dos marcadores. Nós temos aí o conceito clássico de QTL, que são locus de características quantitativas, que representam regiões do genoma responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos que possuem distribuição contínua. Nós temos também a definição de mapa genético, como nós já vimos também na parte de melhoramento genético, que representa a ordem e a distância genética dada em centimorgans, normalmente, entre marcadores genéticos espalhados em cromossomos. Já o mapa físico é uma novidade para nós. Ele representa a posição e a distância física dada em pares de bases de regiões genômicas em cromossomos. Nós também vamos ver aqui o conceito de biblioteca genômica, que representa o conjunto de grandes fragmentos genômicos clonados em vetores especializados de vírus, bactérias ou leveduras. E a biblioteca genômica ela é composta normalmente por vetores IAC, que são cromossomos artificiais de leveduras, utilizados então, para a clonagem de grandes fragmentos genômicos, ou vetores BAC, que são ditos cromossomos artificiais bacterianos, utilizados como vetores de clonagem para grandes fragmentos genômicos também. Bom, então aí primeiramente nós precisamos definir o que vem a ser clonagem posicional. A clonagem posicional nada mais é do que o isolamento de um gene ou de vários locos, né, um loci, de genes e características quantitativas, por exemplo, identificado unicamente por um fenótipo específico, por meio da determinação do menor fragmento de DNA que o contenha e, em seguida, identifica-se nesse fragmento suas sequências codificadoras. Para essa estratégia, a priori, não se faz necessário um conhecimento prévio do produto gênico procurado, nem do tecido em que ele seja expresso. Entretanto, quanto menos informações tivermos do gene procurado, mais a tarefa de clonagem promete ser difícil e longa. Bom, então a clonagem posicional, ela tem então alguns princípios, né? E ela então, logicamente, faz parte de uma parte da genética. A parte da genética que representa a genética direta. A partir da análise de um fenótipo, ensaios moleculares são utilizados para a busca do gene responsável, que é o gene responsável por realmente expressar este dado fenótipo. Contrapõe-se, então, com os ensaios de genética reversa, em que, a partir do conhecimento da sequência de determinado gene, busca-se, então, o fenótipo para o qual esse gene está associado. Então, aqui nós temos a representação da genética direta em contraste com a genética reversa, né? Na genética direta, nós observamos, então, o fenótipo, que é dado a partir de variações naturais, mutações, recombinação por reprodução sexuada, em que eventualmente nós podemos ter o que chamamos de mutantes, né? Indivíduos mutantes que apresentam fenótipos não similares a boa parte da população. E aí nós temos então o fenótipo e nos baseamos nesse fenótipo para então buscar qual que seria a estrutura do gene responsável por dado fenótipo. Essa é a genética direta. Já na genética reversa, que é um produto da era genômica, né, em que nós temos grande disponibilidade de sequência, nós sabemos a estrutura de muitos genes, porém não sabemos as funções específicas de cada gene, nós não podemos mutar, né, modificar a estrutura desses genes
para então verificar se realmente eles são responsáveis por algum fenótipo, perdão, específico. Então, na genética direta, nós partimos do fenótipo que tem então um gene desconhecido para a busca desse gene, da estrutura desse gene, da sua sequência primária, e na genética reversa, como então fruto do advento da genômica, nós então partimos da estrutura do gene e aí, então tentamos chegar até o fenótipo relacionado a este gene. Bom, a clonagem posicional ela foi utilizada pela primeira vez por Bender em 83 para isolar o complexo bitórax de Drosophila, que nada mais é do que um gene, né, um conjunto de genes associado a esse fenótipo, né, de bitórax de Drosophila, né, a mosca da fruta. Em 95, 65 genes humanos, né, de acordo com Collins em 95, né, e cerca de 30 genes murinos, ou seja, de camundongos, foram isolados por meio dessa estratégia de clonagem posicional. E entre os inúmeros exemplos, podemos citar genes muito importantes, como o gene responsável pela doença de distrofia muscular de Duchenne, né, em 86, o gene responsável pela doença de Huntington, né, em 94, pelo grupo de pesquisa colaborativa sobre a doença de Huntington, o gene de suscetibilidade ao câncer de mama, tá, em 94, e o gene responsável por 3 tipos de amiotrofia espinal humana, né, em 95. Então, a partir da década de 80, né, diversos genes humanos foram caracterizados a partir do uso da técnica de clonagem posicional, né, isolando e identificando os genes responsáveis, utilizando-se, sobretudo, né, de forma muito importante, os marcadores moleculares. E aí, a clonagem posicional, né, tal como nós então conhecemos, a partir do passo de isolamento e depois identificação do gene, usando no meio do caminho marcadores moleculares, ela se divide em algumas etapas, né? Ela se divide principalmente em 3 etapas. A etapa de mapeamento genético, né? Igual nós vimos anteriormente na aula de melhoramento genético. O mapeamento físico, que aí nós vamos ver mais detalhes nessa aula. E a caracterização das sequências gênicas responsáveis pelo fenótipo apresentado. E aí, então, nós temos aqui um esquema mostrando essas 3 etapas, né? Nós temos, então, um mapeamento genético, em que nós temos uma representação do cromossomo com base nas distâncias em centimorgans, em que nós temos 2 marcadores ou 2 genes que são espaçados entre si por uma distância genética, ou seja, em taxas de recombinação, por evento de recombinação, que podem então ser caracterizados posteriormente a partir do uso de bibliotecas genômicas, tá? Em que nós temos então grandes fragmentos cromossômicos sendo então clonados em vetores artificiais. E aí então nós temos que, se nós conseguimos sobrepor parte desses fragmentos genômicos entre eles, nós então podemos montar grandes regiões genômicas para então buscar o nosso gene de interesse, né? Ou o nosso loci, nosso conjunto de locos de interesse. Podemos conter então regiões, por exemplo, que são codificadoras, né? Com exons e introns, tá? Em regiões menores do que os fragmentos genômicos clonados inicialmente. E aí então nós temos as condições propícias para então identificar as variantes desse gene que são responsáveis por um dado fenótipo. Bom, então aqui nós vamos apenas revisar basicamente a construção de mapas genéticos, tal como nós vimos na aula de melhoramento genético, né? Os mapas genéticos normalmente eles são construídos com base no uso de populações segregantes, tá? Nós avaliamos então populações segregantes, tal como nós vimos em plantas, né, ou em animais, a partir de retrocruzamentos, gerações F2, por exemplo, e então por meio do uso de vários locos que são ditos locos, né, que são utilizados como marcadores moleculares. E aí então de preferência nós usamos então um marcador para conseguir diferenciar bem um homozigoto de um heterozigoto, um homozigoto dominante de um homozigoto recessivo, né? E de um heterozigoto, o que não é o caso aqui nesse marcador, porque ele é dominante, tá? Como vocês já sabem. Mas aí então nós usamos esse marcador para então diferenciar os indivíduos. E aí então podemos fazer por retrocruzamento a segregação dos indivíduos, né, nas populações segregantes, para verificar quais são então aqueles que vão portar, por exemplo, alelos
dominantes ou apenas alelos recessivos, né? A ausência são homozigotos recessivos e a presença podem ser tanto homozigotos como heterozigotos contendo o alelo dominante. Bom, e aí então nós temos a população de retrocruzamento que pode ser genotipado por vários locos contendo vários marcadores moleculares, como é o caso aqui de 3 locos que contêm o marcador AFLP, em que esses 3 locos apresentam então posições polimórficas que podem então ser comparadas entre si para realizar então o cálculo de recombinação, né? Em que um sítio, né, ele pode apresentar recombinação se eu verificar quantos recombinantes existem no total de sítios amostrados, né? Então, para o marcador I, por exemplo, né, eu tenho aqui que ele se mantém entre os dois indivíduos, mas para o marcador J ele não se mantém. Então, eu tenho aqui um recombinante, tá? E aqui é não recombinante porque ele se mantém. E aí, no caso aqui, eu posso então contar quantos recombinantes eu tenho no total de indivíduos amostrados. E aí, então, a leitura do gel, como vocês já viram, né, é uma leitura binária, em que a presença ela é dada como 1 e a ausência é dada como 0. Para cada marcador, então, nós vamos ter um padrão, né, binário, em que, então, o conjunto de indivíduos recombinantes é dividido pelo conjunto de indivíduos totais, para dar, então, a taxa, né, a frequência de recombinação entre os diferentes marcadores, né? Entre o marcador 1 e 2, nós temos 3 recombinantes, no total de 20, né? No marcador 1 e 3, nós temos 2 recombinantes, no total de 20, e o marcador 2 e 3, um recombinante, no total de 20, que nos dará, então, no caso, as frequências de recombinação, e aí montando o famoso mapa genético em centimorgans, ok? Assim como nós vimos na aula de melhoramento.